Pois bem, nós temos já algumas décadas que nos preocupar com essa camada de ozônio que, pelo menos eu não sabia nem que existia, mas ela está na estratosfera e ela é extremamente delicada. Ela tem 3 milímetros, para você ter uma ideia. E ela absorve a luz ultravioleta do Sol, a, principalmente a UV, que é absorvida pelo nosso material genético. Que quando ela é absorvida, ela gera lesões no nosso material genético. Ela permite a vida na Terra exposta à luz do Sol, porque simplesmente ela barra essa luz ultravioleta do Sol, apesar de ser só 3 milímetros. É isso que é o camada de ozônio, é assim que ela é formada. Nos períodos de inverno, primavera, nos polos, e basicamente até hoje a gente tinha visto só no Polo Sul, na Antártica, começou a se observar que vários compostos liderados pelo ser humano estavam destruindo a camada de ozônio, estavam gerando um buraco. E esse buraco da camada de ozônio permite a passagem da luz com um comprimento de onda mais próximo àquele que é absorvido pelo DNA e com os problemas referentes a isso. E então, basicamente, essa ideia se fez um movimento na década de 80 no sentido de restringir a emissão desses gases que destroem a camada de ozônio. Esse movimento foi bem sucedido, ele conseguiu estancar o crescimento do buraco da camada de ozônio, que ficou restrito ao ambiente, à Antártida, né? Só que, de uns tempos para cá, começou a aparecer algumas mensagens mais difíceis de serem analisadas, entre elas, descoberta de um buraco de camada de ozônio no Ártico. E começou a parecer que isso pode ser problemático. Por que isso? Não sabemos. Nós não sabemos o quanto que essas mudanças climáticas que estão sendo provocadas por queimadas, por destruição do meio ambiente, por aquecimento, o quanto que elas afetam essa camada de ozônio que é extremamente fina, extremamente delicada. A gente não sabe. Pode ser que a gente vá passar nas próximas décadas por problemas sérios em relação a isso, porque é como se fosse uma armadura que nos protege. A gente não pode perdê-la. Não pode. Não pode. No momento em que perder, a gente vai ter que viver nas sombras. Vai ter que viver nas sombras, completamente. Nosso material genético vai ser lesado pela luz ultravioleta do Sol. Na Antártida, a gente sabe que existe um buraco da camada de ozônio na época da primavera, e então eu estava querendo medir a quantidade de lesões produzidas no DNA na Antártica. A gente tem um sensor, um sisteminha para medir isso. A gente somos os únicos que desenvolvemos um sensor. É simples o sensor, mas foi desenvolvido por nós. E pode medir no meio ambiente. Então, a gente estava querendo ir, a gente mediu a quantidade de lesões, começando do Equador, Natal, daí a gente desce São Paulo, e a gente mediu Santa Maria, que é no sul, no Rio Grande do Sul, e fomos para Punta Arenas, que fica bem na pontinha. A gente tinha medido isso e a gente tinha tido uma impressão que não ia ter problema, porque quanto mais você aumenta a latitude, quanto mais ao sul você está, no hemisfério sul, menos você vai ter de lesão no DNA. Por quê? Porque tem menor incidência da luz ultravioleta. Mas ainda assim eu queria ir para a Antártica, fomos para a Antártica, eu tive a oportunidade de medir 8 vezes, 8 dias, durante um mês,
não tem muito sol assim na Antártida, na verdade, mas quando eu medi, eu não tinha buraco da camada de ozônio. Então, eu fiquei meio frustrado, achando que não tinha dado nada, achei que não tinha. E quando a gente mediu a quantidade de lesões de DNA, a gente viu que não era bem assim, não, que tinha uma quantidade de lesão muito alta, e quanto. Existem medidas em vários sites, vários lugares. A base argentina, que fica próxima à base brasileira na Antártica, eles medem o tamanho da camada de ozônio em Dobson Unities. E então a gente tinha essas medidas para os dias que eu medi, que eu irradiei. E a gente viu que tinha uma correlação assim fantástica entre quanto maior a camada de ozônio, quando ela estava em 3,7 milímetros, por exemplo, a gente tinha menos lesão. Quando ela estava pequena, que ela estava 2,3 milímetros, coisa assim, que não é buraco da camada de ozônio, ela tinha muito, mas muita lesão. Então, bastava uma redução pequena da camada de ozônio para ter muito mais lesão no DNA. E a gente, na verdade, só constatou uma coisa que a gente esperava. Agora, quando fica a camada de ozônio, fica com 1 milímetro a camada de ozônio no buraco. E a gente quer um dia testar, se a gente tiver oportunidade. Aparentemente, agora, durante o mês de setembro, a camada de ozônio estava muito grande, maior que já teve, e teria sido um bom momento para testar. Provavelmente ali você vai ter irradiação muito danosa para o DNA, o que é o problema. Gases de processo de refrigeração, em gases de refrigeração de geladeiras, eles foram abolidos. A mesma coisa, gases liberados por aeronaves a jatos também foram abolidos. Então a gente conseguiu diminuir muito, viu? Foi um movimento muito positivo e mostrou que o ser humano consegue liderar uma atitude para fazer com que o problema, provavelmente sério, não aconteça de forma tão grave. Senão a gente estaria em condições muito piores. Só que, insisto, a gente não sabe o quanto que essas queimadas não estão produzindo um efeito similar. A gente não sabe o quanto que esse efeito estufa de aumento de temperatura não está prejudicando a camada de ozônio. Tá? E isso é que me preocupa atualmente. Não seria alguma coisa desses gases específicos, mas seria uma coisa mais genérica, que eu acho que, por isso e por tudo que representa, nós vamos ter que tomar uma atitude planetária para tomar cuidado, se a gente quer continuar vivendo relativamente bem na face da Terra. Tá? Não só por causa da camada de ozônio, mas também.